Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube da Jovem Pan 88,7 FM, começando hoje mais um episódio aqui do nosso Conecta Pan. Conecta Pan de hoje é um pouquinho diferente, temos mais pessoas aqui na mesa, mas eu gosto da sala cheia assim pra gente bater um papo bem especial. E o assunto mais especial ainda porque eu tô aqui com quatro mulheres que inspiram, né? Joyce Prokhnow, hoje estreando aqui no nosso podcast da Pan. Seja muito bem-vinda, né? Vamos aí bater um papo bem descontraído, um bate-papo para construir, né, toda essa história em volta do Mulheres que Inspiram, que inclusive a gente vai contar histórias de mulheres que realmente inspiram, que são homenageadas pelo evento. Sim. Oi, Gabriel. Oi, todo mundo. Eu tô muito feliz de estrear aqui num dia tão especial, sendo uma mulher, recebendo tantas mulheres importantes, não só para Blumenau, mas pro Brasil em si. E realmente eu tô muito grata, de verdade. Você é o que bom. Bendito fruto hoje aqui, né? O único homem, o único perdido aqui, né, na história toda. Mas vamos lá, vamos falar sobre Mulheres que Inspiram, então, uma iniciativa. Tô aqui com Mara William, curadora e uma das mentoras do evento Mulheres que Inspiram. Mara, seja muito bem-vinda. E como é para você estar, né, por trás, né, na curadoria deste evento tão importante que vai homenagear mulheres aqui de Blumenau? Olá a todos. Eu tô aqui pela terceira vez nesses poucos dias, então a terceira vez do que eu. Eu posso pedir música aqui, né? Na verdade, eu tenho a agradecer bastante, né, todo o apoio da Jovem Pan nesse evento, porque nós estamos na 4ª edição, né? Então já são 4 anos numa missão muito difícil de selecionar mulheres, né? Junto com toda a equipe, né? Óbvio, temos uma equipe que faz todo esse mapeamento, né? De quem são as mulheres que estão construindo histórias, né? Que estão deixando seus marcos aqui por Blumenau e Vale do Itajaí. Então, esse é um projeto que realmente me orgulha por fazer parte dele, por estar com os meus dedinhos aqui, né? Sim. Trabalhando, né? Estamos, assim, na véspera de evento, onde aumenta a adrenalina, né? Porque a gente está com a casa praticamente lotada já. Estamos, assim, nas últimas contagens. Acho que ainda deve ter alguns ingressos. Então, ainda é muito bacana isso, porque a cidade também dá a contrapartida de prestigiar o evento. Claro. Né? Então, é um evento que já acontece ele tem sempre seu lançamento no Dia da Mulher, né? Sim. Então, ali que a gente faz o lançamento de quem serão as mulheres, né? Quais são as histórias que vão ser conhecidas, como elas se conectam, né? Muitas vezes a gente olha, nossa, mas uma do segmento A, a outra do segmento B, a outra C, mas qual é a conexão entre elas? Por quê? Né? Quase todas me perguntam, mas por que eu fui escolhida? Né? E a gente sempre diz, olha a tua história, você vai identificar facilmente por que você foi escolhida. E temos muitas outras que também merecem em um futuro próximo também ser escolhida, porque também estão fazendo essa história. Claro. É que é difícil fazer todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, nós temos que, né, selecionar ano a ano. Então, concluindo assim do evento, né, amanhã vai ser o último dia, né? Daí nós vamos reunir todas as homenageadas ali no restaurante Moinho, né? A partir das 17h30, as 8 mulheres desse ano, elas receberão a homenagem lá no local, mas também nós teremos sempre a troca para o público, que é o conteúdo, né? Porque esse projeto, ele dá inspiração para as pessoas, né? Se inspirar no que estão vendo, nas histórias, né? Nas mensagens, mas ele também dá conteúdo. Então, o conteúdo desse ano que foi selecionado foi da Viviane Lunelli, né? Então, que também é uma das homenageadas, e ela também vai nos, né, como uma grande líder hoje da Lunelli, né, como CEO, ela vai nos trazer os desafios de liderar e inspirar pessoas. Afinal, ela tem um batalhão que ela, né, está sobre a gestão dela. Então, realmente é bem inspirador. Nós vamos receber também a Valda Stange, que hoje ela é CEO da Top Med. Então, ela vai nos falar sobre
inovação e disrupção dos negócios, né? Ela também tem se destacado muito nessa área da telemedicina, né? Nessa área, enfim, é uma área razoavelmente nova, né? Não é nova, mas assim, a gente tem começado a ouvir falar mais, né? E por fim, a doutora Juliana Tridapalli, ela é nossa delegada regional, e hoje nós temos que também nos preocupar com as causas das mulheres, né? Principalmente da questão da integridade, porque nós temos todas um bom posicionamento em nossos lares, nossas famílias, mas nós temos que olhar o nosso próximo. E às vezes o nosso próximo está tão próximo que nós temos que ver os alertas, as dicas, para poder enxergar isso e ajudar. Então, são 3 momentos de palestra que se conectam, né? Então, nessa conexão, falando agora de inovação e disrupção, eu acho que a Lide também, né, estaria muito bem posicionada para falar sobre isso, porque eu acho que no teu segmento tu também, né, trouxe uma inovação, foi disruptiva. Eu só não tomei o teu sorvete ainda. Eu tinha que ter trazido. Vamos lá então. Lidiane Barbosa. Lidiane Barbosa, então vai falar com a gente. Joyce, quer dar as honras de fazer a apresentação então da nossa convidada? Claro, a Lidiane Barbosa, seja muito bem-vinda aqui para conversar um pouquinho com a gente. É uma empreendedora apaixonada por gastronomia saudável e inovadora, né? É isso, sempre. A inovação, acho que sempre como bandeira, assim. E você estava conversando antes aqui com a gente, falou que você sempre foi muito curiosa a respeito. Conta um pouquinho pra gente como essa sua curiosidade fez você ser convidada para esse evento tão especial e abrir esse novo caminho. Eu preciso te falar, eu sou diabética, como tu falou ali, eu já adiantando um pouco, né, da sua linha de sorvetes, para mim, sorvete sempre foi algo proibidíssimo. Sim, sim. Então, como tu falou, eu fico muito feliz que tem alguém que lembra de nós por esse lado, assim. E, por favor, apresente você e apresente seu negócio pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou de Santos, né, mas aqui em Blumenau, a gente tá aqui em Blumenau há quase 14 anos, eu acho que foi aqui que a história começou a acontecer, né? Então eu fiz direito, depois fui estudar gastronomia e sempre quis buscar uma gastronomia saudável. Na verdade, você acabou de falar isso, uma gastronomia de socialização, né? Porque o comemorar, né, é muito entre comida e entre pessoas. Sim. E há 15 anos atrás eu comecei a estudar essas questões do sem glúten, do sem leite, né? E por que, para mim, o que sempre me tocou poxa, por que você, diabética, não pode estar à mesa comendo junto, dividindo o mesmo prato com todo mundo, né? Então, o meu objetivo com a gastronomia sempre foi a socialização através da comida, né? E então transformar as receitas de família e assim aconteceu, né? Eu comecei dando aulas e comecei a ser chamada para congressos de nutrição, porque eu era meio que a transformadora da teoria da nutrição na prática. E aí comecei a fazer restaurantes pelo país, né? Então, hoje já são mais de 40 negócios, a indústria alimentícia começou também a me chamar. E como curiosa, eu sempre estudei os melhores ingredientes, porque para mim não basta ser sem glúten. Tem que trazer também algo de qualidade, né? Porque pra gente colocar ali no nosso prato. E os sorvetes, eles aconteceram em um dos meus clientes de consultoria, né, chegou a me perguntar, Lide, não tem nenhum sorvete que seja sem glúten, sem leite, saudável? E aí eu comecei a pesquisar no país e não encontrei. Falei, quer saber? Eu vou fazer. Deu pontapé inicial, né? E aí em 2019 eu fui para Portugal e eu tinha dar uma aula e eu tinha uma semana ali que eu não faria nada. E aí eu falei, vou até a Itália, vou estudar gelatos e vou entender desse assunto, porque eu não sabia nada sobre gelatos, não sabia da estrutura, nada. Então fui para uma cidade bem pequenininha, estudei gelatos, e aí foi o que eu conversei antes com vocês. Quando eu saí de lá, o meu professor falou, o sorvete que você quer fazer é impossível, não vai ficar de pé nunca. Beleza, mal sabia ele que o impossível me motiva. Falou a palavra mágica. É exatamente isso. Então, eu voltei, e aí peguei a pandemia ali no meio do caminho e comecei a estudar.
Hoje, o produto que a gente faz, ele é tão disruptivo que não existe legislação para ele. Porque a Anvisa regula sorvetes com base de leite ou gordura hidrogenada. Sobremesas geladas também tem que ter base de leite, gordura hidrogenada e açúcar refinado. O nosso sorvete não se enquadra em nada. Então, a gente costuma dizer que nem sorvete nem gelato somos roomies, né? Porque não tem nada parecido no nosso país. E eu acabei de voltar de uma feira lá fora, não encontrei nada. E eu costumo dizer que eu agradeço muito a Deus a minha expertise, porque as coisas elas vêm na minha cabeça e como uma cientista maluca na cozinha eu vou montando. O nosso sorvete, ele foi lançado no final de 2021, né? Em 2021 a gente vai fazer 2 anos, então hoje a gente já está em 13 estados brasileiros, numa cadeia logística muito complicada, que é a dos sorvetes, dos congelados. Sair de Blumenau para o Brasil é muito complicado, Sim. né? Então a gente está dando conta disso, vendo os nossos concorrentes desistindo do mercado por conta da cadeia logística, mas nós não desistimos. Então a ideia é sempre trazer algo novo dentro do que a gente se compromete a fazer. Agora a gente está lançando uma linha proteica que os sorvetes eles vêm com glutamina, BCA, arginina, triptofano. Então é isso, é poder abrir um pote de sorvete, né? Que é uma sobremesa super condenada, porque é o 4º pior produto ultraprocessado que existe. E fazer daquele momento um bom momento, ainda com qualidade, saúde e muito sabor. Vocês precisam provar o sorvete, viu? E muito sabor, porque eu falando, né? Falar triptofano, BCA, água, vitamina, gente. É difícil. Parece na cabeça, parece ser difícil, né? Não é? Assusta, com Tem certeza. um de morango só. Meu Deus, como é possível unir tudo isso com sabor? Mas então tu consegue, né? Conseguimos, né? Eu sou muito motivada pelo conhecimento, né? Então, nos bastidores, quando eu vi a sua história, eu pensei, poxa, eu sou essa fuçadeira aí de histórias, eu quero saber como acontece para eu poder transformar. Então, eu acho que é muito isso, genuinamente adquirir esse conhecimento e poder transformar, né? Para mim é muito bom poder dar uma oportunidade para você, diabética, que nunca consumiu, que não consome sorvete, né? De ter esse momento. Então, eu acho que é muito isso. Transformar a vida das pessoas através de produtos de qualidade. E você falou em história. Hoje de manhã, nós passamos uma manhã antes de chegar aqui, histórica. Histórica. Eu não conhecia a senhora Sueli e eu fui lá, né? Porque a gente estava precisando de algumas fotos para o nosso evento. E nós fomos, assim, agraciados com a receptividade lá da sua casa, né? Vamos falar, né? Ali é a sua casa, o centro histórico de Blumenau, né? Quanta história que a gente pegou em pouco tempo, isso que a gente não teve tempinho de ir lá nas prateleiras, fuçar, catar um pouquinho mais. Então, se nós vamos falar de história, é com ela. Opa, vamos falar de história. Olha só, quando eu soube que eu ia participar de um podcast com a Sueli Petri, como assim? Porque eu sou jornalista, né? E jornalista, assim como a Joyce, né? Jornalista busca bastante pelo contexto histórico, então não tem como não se apaixonar, né? Perfeito. E Sueli Petri é uma pessoa importante, né? Que pra Blumenau, né? Não tem, eu acho que um blumenauense que não conheça a Sueli Petri, ou pelo menos uma história contada por ela, né? Então, quero dizer que é uma honra hoje estar conversando contigo aqui no Conecta Pan, né? Seja muito bem-vinda. E Sueli, vamos lá. A gente estava conversando em off aqui, como surgiu essa paixão pela história na sua vida? Então, como estávamos conversando, inicialmente é um prazer estar com esse grupo tão seleto, entre as mulheres e você como nosso condutor, né? Que os homens sempre estiveram ao lado das grandes mulheres e também daquelas que estão veladas lá na sua história. Então, meu envolvimento com a história, ela inicia já na infância. Eu gostava muito de ouvir as histórias de pessoas idosas. E o meu pai, ele sempre tinha coleções como a Barça, o Mundo Pitoresco. E eu, sempre muito curiosa, me envolvia muito nessas leituras e viajava naquilo que eu estava lendo. Muitas das minhas viagens que eu fiz aí, eu as realizei nos dias de hoje. E quando eu me formei no curso de normalista para ser a professora, eu continuei meus estudos e fui fazer o curso de História. Na época, a Univale ainda não existia, era a FEPEV.
1972. Posterior a isso, fui fazer o curso de pós-graduação, que foi o primeiro curso de pós-graduação de Santa Catarina, na Universidade Federal em Florianópolis. Sim. E na conclusão desse curso de pós-graduação, que foi muito interessante, até de certa forma desafiador, porque saía de Blumenau, ia à noite a Florianópolis, junto com um grupo de professores, compramos um carro. Então, vem todas as histórias à parte de bastidores, que é a perseverança das mulheres de se desafiarem, né? E eu a única entre esses 4 homens, e lá estava eu fazendo o meu curso. E na conclusão precisávamos fazer a nossa tese de mestrado, no caso, e o que eu vou escolher? Eu era professora, precisava desenvolver um assunto, mas eu não queria na área de magistério. E casualmente eu fui assistir o 2 de setembro, o desfile na rua 15 de novembro, e ali vi um grupo de homens e mulheres vindo do interior, desfilando com garbo, com muito prazer, cheios de medalhas, e eu não sabia o que era aquilo. E perguntava para as pessoas que estavam ao meu lado qual o significado. Eles também não tinham uma resposta, mas achavam bonito, como eu também os achava. E eu disse, espera aí, agora eu achei meu mote de fazer a minha dissertação. Sim. E comecei a pesquisar, ia à biblioteca pública, existia lá uma salinha pequena que chamavam de arquivo, investigava os jornais da época, ia separando o material, às vezes eu voltava, não encontrava mais o que eu tinha separado. Comecei a criticar, que eu queria... E dessa minha crítica vieram me chamar na sala de aula para organizar o arquivo de Blumenau. Eu não entendia nada. Década de 70, os arquivos no Brasil era o Arquivo Nacional. A USP tinha um curso que estava iniciando de arquivística. E comecei, então, a ler a respeito e entrei em entendimento com o Arquivo Público de São Paulo. Estive lá, Daíse de Oliveira me acolheu. Conheci também uma amiga que me ajudou muito, que é a mãe do Tony, da banda, né? A Heloísa Belotto. E elas me acolheram, vieram a Blumenau, me deram instruções, ficaram me acompanhando. E aí começa toda a minha história por Blumenau. Eu me apaixonei pela cidade, mas também por Hermann Blumenau. Quem era este senhor? Por que ele veio para cá? Um desbravador que se envolve num projeto de colonização com 17 pessoas. Isso é uma loucura. Então, 11 mulheres, 4 mulheres e 2 crianças. Como isso vai dar certo? E aí foi esse envolvimento e, ao mesmo tempo, buscar informações, porque não existiam. Em 1958, nós perdemos toda a documentação da vida administrativa da colônia Blumenau. E eu queria montar uma história referente à cidade com documentos. E aí começa aquela peregrinação de ir nas casas das pessoas, pedir imagens fotográficas, relatórios, cartas e o principal, elas me reconhecerem como uma pessoa bem intencionada. Imagine numa cidade alemã como era Blumenau há 50 anos atrás, muito mais do que hoje, muito profundo. E abriram-se as portas para mim porque na Sociedade de Atiradores, eu comecei a me envolver no encontro de atiradores que acontecia na cidade. E, no fim, quando eu vi, já estava lá no comando, juntamente com o seu José Gonçalves. Fazíamos esses encontros, eu ia nas festas de rei, comecei a fazer amizades. E, com isso, o meu apaixonar foi crescendo, aumentando. E, naturalmente, fui formando, então, esse arquivo que é hoje de Blumenau, que a cidade pode se orgulhar. Eu acredito que é a minha missão, como contrapartida dela ter me acolhido, como você, de Santos. E essas mulheres, eu diagnostiquei que elas estão presentes desde o dia da decisão do marido
vamos para o Brasil. Olha o que eu disse. Vamos, não perguntaram. Você quer? Você aceita? A época era... Vamos. Vamos. Eu vim para Blumenau por conta do meu marido. Veja bem. E aí, quando chegam essas mulheres, hoje nós falamos da nossa indústria, do nosso comércio, mas na liderança, ao lado, para não dizer à frente, as mulheres estão sempre na dianteira. Certo. Nas nossas indústrias, foram elas as filhas empregadas para dar início à grande empresa, ou a mãe era a costureira para dar início a uma fábrica de confecção, como hoje, lá nos bastidores, hoje elas já não estão mais, estão presentes. Então, o meu envolvimento na história de Blumenau é exatamente dentro deste momento. E eu adoro falar de Blumenau, dessa têmpera, dessa garra que nos foi legada pelos nossos antepassados. Porque não foi fácil. Gente, imagine chegar de canoa, parando, levava 3, 4 dias, parava na região ali próximo à ilhota, parava na ilhota, parava em Gaspar e vindo remando até chegar aqui. Nossa. Né? E aqui imaginavam eles que estava tudo pronto. E onde é que está a casa? Onde é que eu vou morar? E lá eles estavam muito bem, embora não fosse dono das suas propriedades, não tinha a sua casa própria, mas em termos de conforto era superior. Então foi um desafio, e esse desafio nós herdamos. E hoje essa nossa Blumenau tem muito orgulho de ter as suas mulheres, como nesse momento, muito inspiradoras e grandes mulheres que produziram e continuam produzindo essa história. Poxa, Posso fazer uma pode? pergunta? Vamos lá. Qual foi a mulher mais porreta que você encontrou estudando aí? Uma, e por quê? Para começar, lá no passado, nós tínhamos uma mulher que se chamava Rose Gettner. Tem muitas mulheres, mas eu vou começar por ela. Eu li num determinado momento dessas minhas vasculhações na história que ela estava no Rio de Janeiro esperando um navio que a trazia para o Vale do Itajaí, a Itajaí mais precisamente, e tinha um senhor a bordo e viu aquela menina jovem de 16 para 17 anos e ele conversou: onde é que você vai, moça? E ela disse: eu vou para a colônia Blumenau. Lá eu vou poder também, tenho meu avô que já está, ela é uma Sametsky. E ele disse: olha, menina, se você pensa que você vai para lá onde tem dança, onde tem divertimento, lá é para trabalhar. E essa menina então veio, meses passaram, e ela encontrou aquele senhor aí que ela descobriu que era o Dr. Blumenau. E por coincidência, ela casou com o sobrinho do Hermann Blumenau, que foi o Victor Gertner, e ele era 10 anos mais velho que ela. Ela era uma menina fogosa, queria se divertir e não tinha. E eles, então, os amigos desse Victor Gertner se organizavam os dias de folga, se é que existia essa folga, né? Mas aos domingos, eu imagino. Eles, então, o que nós vamos fazer? E consegue, então, se juntar 4, 5 amigos, vamos cantar, vamos declamar, até que surge a ideia de formar um grupo de apresentação de teatro na Sociedade de Atiradores, que é hoje o Tabajara Tênis Clube. Sim. E aí nasce, então, a história do teatro em Blumenau. Então, foi uma mulher à frente do seu tempo, casada com um homem bem mais velho, e ela, então, inicia essa grande história. Sem falar das mulheres, nós temos a empresa Hering, a empresa Karsten, a empresa Garcia, né? Que já não existe a Garcia mais. Mas quem estava lá nos bastidores, tocando, eram as mulheres. E assim elas estão presentes em todos os momentos. Então, a participação das mulheres é importante. E é um motivo de orgulho para mim, de ser uma das homenageadas. Claro. Porque realmente todas nós demos a nossa contribuição.
Muito bem. Sabe que eu sempre faço questão de mencionar aqui no Conecta Pan que eu não sou de Blumenau, né? Tô há 2 anos só aqui na cidade. E sabe uma curiosidade, Joyce? Que parte hoje da história que eu conheço de Blumenau, sabe quem que tá envolvido? Porque eu lembro que uma vez, no aniversário de Blumenau, né? Acho que foi no aniversário de 2021, eu entrei em contato contigo pelo WhatsApp pedindo pra me contar um pouquinho da história para desenvolvimento de um trabalho, né? Me contou com uma profundez de detalhes, tá? que legal. Que eu tive uma aula de história particular. Então, realmente muito bom, assim, todo esse trabalho. E foi com essa riqueza de detalhes, né, que você teve essa manhã de história hoje? Foi mais do que eu esperava. Eu acho que esse objetivo do evento, Sim. do projeto, também é esse. É conectar pessoas, é conectar histórias, né? Porque a gente, às vezes, nesse mundo, assim, de corrida, de internet, de trabalho, de horário, de mãe, de filho, de marido, de empresa, né? Dos nossos compromissos, às vezes a gente entra numa rotina tão grande, né? Focada, assim, só no nosso objetivo final, né? A gente só olha para aquela linha. E nós acabamos esquecendo que também somos pessoas que precisamos conviver, conversar, abrir, né, o que a gente sabe. Porque cada uma, não importa a sua área, tem a sua riqueza, tem a sua história, tem o que compartilhar. E quando nós começamos a juntar esses pedaços de histórias de cada um, a gente vê que a gente faz parte de um todo muito grande, né? Grande. Então, esse projeto, eu acho que o diferencial dele é realmente conectar, né? Conectar as pessoas que são homenageadas com as pessoas que vão no evento, com as pessoas que estão abertas, com as jovens, né? Nós damos exemplos para as pessoas que estão começando na sua vida empreendedora, né? Então, é esse exemplo, é esse o espírito que a gente quer. E só aqui hoje, olha só, como brotou histórias, né? Bastante, Como nós já Poxa. descobrimos conexões entre uma e outra, e assim vamos, né? Claro. Lid, você é uma mulher à frente do seu tempo, porque você está por trás de um produto que mescla a qualidade de vida, né, através dos benefícios que o seu produto traz, com o sabor, né? Meu Deus, como é possível, né? Como você bem falou, como é possível um produto ter todas essas qualidades e ainda ser gostoso. Isso. Então, como é para você hoje estar, né, recebendo essa homenagem como uma mulher que inspira? Eu acho que é muito sobre o que a Mara acabou de falar, de inspirar uma nova geração, talvez. Eu acho que a mulher, por várias razões culturais, se coloca no papel de eu não vou conseguir, é muito tarde, Isso. não vai dar tempo, né? Então, Não posso. posso, né? Pode sim, eu acho que Sempre pode, né? sempre pode. Todos nós temos uma expertise, algo que a gente é muito bom. Então, não deixar as ideias de lado. Eu acho que é muito isso, sabe? Quando o meu professor me falou, você não vai conseguir fazer, apesar de eu ser tinhosa e falar, eu vou. Mas eu acho que é muito... Não, eu vou. Eu vou porque eu quero fazer esse produto, né? E esse produto vai acontecer. E esse produto foi abraçado pelo país todo. Então, eu fico muito feliz. Não, como eu disse, não sou de Blumenau, mas a minha história profissional começou a acontecer aqui, né? Em relação aos empreendimentos que eu fiz, as aulas que eu dei. Nós temos um Instituto Sem Fins Lucrativos aqui em Blumenau, que trabalha com a melhora da qualidade da alimentação das escolas públicas também. Então, eu acho que tudo aconteceu aqui. Então, eu sou muito feliz, né, de estar todo esse tempo aqui e de poder ter essa oportunidade de ser homenageada. Eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. Ô, Lid, deixa eu te falar um segredo. Eu também não sou daqui, tá? Eu acho que ninguém é daqui. Mas eu acho que Blumenau... Olhe. Eu me sinto a filha adotiva de Blumenau. Eu já tô há 32 anos aqui. E assim, aqui é a minha casa. Entende? Então, eu acho que Blumenau é uma cidade extremamente acolhedora. As pessoas são acolhedoras. As pessoas se sensibilizam com a história de Blumenau, com as dificuldades de Blumenau, com as crises de Blumenau, né? Sim. Então, esses momentos de dificuldade
que a história já passou, grandes enchentes, grandes tragédias, né? E também grandes conquistas também, né? Blumenau também tem as suas conquistas. Então, acho que a gente se conecta com Blumenau dessa forma. E a dona Sueli é a nossa inspiração viva dessa história, né? Ela tem tudinho registrado. Não, é incrível. Porque uma pessoa que não é daqui e se interessou muito pela história e fez essa história ficar viva. Eu acho que como eu fui agraciada de estar naquele local, eu acho que nós temos que nos permitir pelo menos 40 minutos, 1 hora, respirar aquele ar, né, do espaço público, do centro histórico de Blumenau. Eu acho que todo mundo merece conhecer um pouquinho da história do Blumenau, né? Olha, nós todos não somos daqui. Essa mesa, né? Sim. Mas todos nós amamos essa cidade. Sim. É essa herança de um estrangeiro que nos legou. E Blumenau sempre esteve na ponta dos ineditismo, da criação. Então, o que a nossa amiga está fazendo é inédito, mas Blumenau teve muitos e continua tendo ineditismo. Isso é próprio da nossa têmpera, de nos aperfeiçoarmos, de aceitar os desafios. Os desafios continuam sempre. O Hermann foi um homem teimoso, perseverante, persistente, e isso ele legou. E não é só Hermann, os que vieram posterior, a bagagem que eles nos legaram, nós também somos assim. Ela assim, eu não aceito não. Um professor disse que não acreditava, mas eu vou provar. E nós somos assim. Não aceita não e olha que está escrito ali, ó. Não aceitamos Não desista. Só faltou nunca. E nós estamos recebendo na contemporaneidade, nos nossos dias, mais pessoas que estão vindo para a cidade, de outras partes do Brasil. E eu gosto muito de conversar, porque só no olhar e no tom de voz a gente já sabe, não é? Blumenauense. Sim. Quanto tempo você está aqui? De onde você vem? Aí ele já... Como é que você sabe? Né? Então, ele se sente acolhido. Normalmente, esse aqui é um lugar bom para se viver. E é realmente, né? Então, é isso que nós muito gostamos de falar dessa cidade. Quando eu falo com prazer. Eu me emocionei muito quando eu estive na Alemanha, em Hasselfeld, na terra do Dr. Blumenau. Sim. E tive a oportunidade de ir até o local onde ele estava enterrado. Eu me emocionei, eu chorei, parece que eu estava vivenciando aquele momento. Então, é isso. Ela apaixona, emociona, e eu sou uma emoção pura. Aí para que aí todo mundo começa a chorar, gente. Eu morreu uma lágrima. Sempre que eu estou dando uma entrevista, eu me emociono, porque parece que a minha alma está saindo. E é isso, é o amor pela cidade. É porque a gente sabe que tudo vem do coração, né? Vem do coração. Toda essa história que você conta vem do coração e você sabe que aí você realmente gosta da Imagine a minha história. teimosia de fazer com que as pessoas doassem para o acervo. Havíamos perdido tudo nesse incêndio de 58. Então, essa confiança. E hoje elas podem se sentir prazerosas de que eu faço parte dessa história e eu estou ajudando a reconstruir, porque são fragmentos. Sim. Né? Não é só a história bonita, não. Nós temos também várias fases. Nós temos a história do nativo, que aqui vivia, os filhos da terra. Nós tivemos a participação de várias pessoas que estão no anonimato. E compete a nós também juntarmos essa história e recontarmos essa história. Então, quando eu falo do Blumenau, eu falo como uma apaixonada, mas ele também tinha os seus defeitos e não eram poucos. Sim. Né? Ele era um ser humano como todos nós. E por que a esposa não está presente nessa história toda? Ficou apenas 12 anos. Ela se identificou com a cidade, né? Então, nós vamos perceber também que ela é uma mulher que não se adaptou e queria ir embora. Ele quis ficar, porém, os ditames do destino, como ele mesmo dizia, me fazem seguir a família. Ele ficou aqui ainda 2 anos e ela já tinha ido por causa da enchente de 1880, onde perdeu tudo que possuía. Então, são as histórias, não foram só eles.
E os que continuam perdendo quando nós temos as nossas cheias? E nós Sim. ficamos chorando? Não, nós vamos reagindo, né? Então é isso que é a nossa Blumenau. Sueli, falando um gancho rapidinho antes da gente fechar, então, né? Sim. Falando de peças perdidas e tudo mais, recentemente foi encontrado um sinete, né? 45 anos. Então imagine que para você, né? Com todo o seu conhecimento de história, foi um prazer, né? Esse sinete pertenceu a Hermann. Sim. Foi doado à cidade pela Yuta, que é a bisneta, a última sobrevivente da família. Sim. E essa pessoa recebeu, mas não entregou para quem deveria, né, ser entregue, ou talvez quis preservar, que não sei, alguma coisa aconteceu que não nos compete fazer o julgamento. E ela então retorna para o acervo da cidade. E assim, nós temos esse prazer, e foi algo também emocionante, porque Claro. você olha para aquilo, não é apenas uma peça. Toda uma história que tem por trás. Exatamente. Quantas decisões com aquele sinete não foram tomadas, né? Coisas boas e coisas ruins. Então, é isso que a história registra. E nós não estamos, eu estou falando muito de passado, mas, gente, eu estou ultramoderna. Estamos agora no arquivo nos aperfeiçoando Sim. mais. A nossa documentação vai poder estar na casa de cada um, porque estamos digitalizando, estamos fazendo todos os procedimentos, não apenas de documentos, das imagens fotográficas. Nós temos mais de 1 milhão de imagens fotográficas. 1 milhão. E não é pouco. Por quê? Muitos dos fotógrafos que já não estão no nosso meio, o seu acervo veio para nós. O Jornal de Santa Catarina deu 30 anos de sua documentação de negativos que estão aguardando para ser positivados. Nós temos, assim, fotos de famílias que nos doaram. Eu diria que 40% estão digitalizadas, aguardando, então, para colocarmos na base. Não a lançamos ainda publicamente, mas os pesquisadores já podem ter acesso a essa base, que vai ser, assim, muito importante. Jornais do século XIX que já estão digitalizados. E nós podemos agora, com essa documentação, fazer aquela nossa reinterpretação e reescrever essa história. Tá? E as famílias podem doar ainda, As famílias Pode doar ainda. podem doar. Legal. E continue. Não é apenas as famílias que se destacam. Todos têm a sua história. Sim. Você tem a sua história. Claro. Você tem a sua história que está contribuindo com a cidade. E essa inovação que você vem trazendo, quem é que está sendo também a grande premiada? A cidade. Olha, não sou de Blumenau, lá eu fiz a minha vida profissional e a divulgo. E assim são tantas as pessoas. Dr. Hermann também não era de Blumenau. Não era de Não era mais que uma. loucura. Fritz Miller não era de Blumenau, mas elevou o nome de Santa Catarina e de Blumenau, trocando as suas correspondências com Darwin. E hoje Sim. ele é mais conhecido na Europa, na região do exterior, do que na nossa própria cidade. Claro. Ó, eu queria dizer que quem não é de... Quando eu vim pra cá, as pessoas falavam, cuidado lá, bairrista, você, né? Eu era toda de encostar nas pessoas, como falar, né? Fomos super bem recebidos aqui. Ela não acolhe. tenho o que falar. Uma Exato. acolhida sensacional. Loira Joyce, como eu sou, né? Também fui acolhida. Eu também, né? um acolhimento. Joyce, o que você achou? Ah, eu achei Tanta incrível. história. Eu queria até contar uma curiosidade que realmente você faz parte, acho que de pessoas que tu nem imagina. No ano de 2018, como você mencionou dos clubes de caça e tiro, eu participei e acabei ganhando, né? Um pouquinho graças a você, porque na época você fazia parte da mesa de jurados. E foi o ano, assim, que foi uma imersão cultural. Acabou sendo eu, a minha irmã e a Sasha como realezas, e foi uma imersão cultural. Eu não vivia aquilo, né? Eu acabei sendo convidada, participei. E foi um ano inteiro onde eu ia, assim, para
3 festas de reis no mesmo final de semana. E é uma história que a gente não tem noção. Quem não participa, quem não tá lá dentro, não tem noção do quão importante que é pra Blumenau. E você fez parte disso, me ajudou a me eleger, eu te agradeço. Hoje eu tenho a oportunidade de te agradecer. Que Foi legal. realmente muito Fez importante. parte nesse sentido e ela também vai fazer parte agora com os produtos. Claro. Eu até queria te perguntar se tu tem alguém da tua família que tem essas restrições, né? Pra tu ter esse olhar tão atento. Porque, de fato, é um isolamento, assim, né? Que a gente vive quando a gente não pode comer algo. E, realmente, todas as celebrações envolvem comidas. Sim. Normalmente, comidas que quem tem um tipo de restrição não Não pode comer, né? Mas o que me fez foi uma amiga aqui de Blumenau, que é diabética, que me contou uma história simples, que quando ela era pequena, ela ia nos aniversários e ela tinha que levar a comida dela separada. Sim. E que o problema dela não era aplicar a insulina na frente dos amigos, mas sim comer uma comida segregada. Então isso me pegou demais e não tem ninguém na minha família, né? E 2 perguntas que as pessoas me fazem: se tem alguém na família e se as minhas filhas estudavam em escolas públicas para eu querer mudar a qualidade da alimentação das escolas públicas. E não. Mas eu acho que é muito fazer pelo outro, é transformar a vida do outro através da alimentação. Porque é muito importante. Eu acho que nem você não tem noção do quanto é importante, assim, né? Unir todo mundo, de fato, não ter essa diferenciação. Lid, obrigado, tá? Obrigada. Por contar toda essa sua história, né? Como já te falei, é uma mulher à frente do tempo, né? Por criar um produto que vai mudar, né, a vida de tantas pessoas, né? Por exemplo, a Joyce, né? Que é uma pessoa com restrição alimentar que vai poder, então, se imergir nesse mundo tão fantástico que é dos sorvetes. Parabéns, então. Obrigada. Você é uma mulher que inspira. Sueli Petri também. Parabéns, né? E obrigado por estar aqui compartilhando tantas histórias, tantas riquezas, né? Em forma de palavras, né? Pode ter certeza que foi uma aula tanto pra mim quanto pra Joyce, Poxa, pra Lid, pra todo Deus, mundo, eu né? acho que É eu uma aula poderia de ficar o história. dia A gente inteiro poderia ficar ouvindo. muito tempo falando, né? Poderia Parabéns, ficar o dia obrigado, inteiro tá? ouvindo, Eu meia hora foi agradeço a pouco. oportunidade de estar neste momento tão glorioso para mim e estar com essas mulheres inspiradoras. E acredito e tenho plena certeza que a noite de amanhã vai ser assim um momento mágico para todas as mulheres. Com certeza. E elas se darem conta do quanto nós somos partícipe dessa grande história. Sim. E essa grande história, as mulheres estão também muito presentes e Sabe que eu muitas pensei? inspiração. Será que vai ter uma Sueli no futuro contando a nossa história? Com certeza. Isso não Boa. vai ter um fim, né? Eu Já sou está apenas sendo uma construído, portadora né? desse momento. Mas tudo que já está lá guardado e organizado, que vocês terão oportunidade de ter nas suas casas, né? O acesso dessa documentação, terão os continuadores. Mas precisa ter amor. Sim. Sem amor à cidade, essa resposta que todas vocês doam à cidade é o que nós podemos retribuir. Tá certo, eu vou então. fazer um agradecimento público a Blumenau. Claro. Acho que nunca agradeci, mas as pessoas que me acolheram a minha família e que prestigiam muito o meu trabalho aqui. Muito obrigada, Blumenau. Muito bem. E também Mara William, né? Só a para mulher. completar, Claro, eu vamos lá. lembro que eu ganhei o meu, como cidadã blumenauense, né? O meu título de blumenauense, mas quando eu o recebi, mas eu já sou blumenauense. Mais Como do que assim? muitos blumenauenses. É, realmente. Mara, também obrigado, né? E parabéns por estar por trás desse evento, né? Que homenageia tantas mulheres, sim, em especial agora essas 8 mulheres que serão homenageadas, mulheres que inspiram, e também, né, por nos proporcionar essa conversa com tanto a Lid quanto a Sueli. Eu que agradeço mais uma vez o apoio da Jovem Pan. Vocês foram incríveis nesse ano, nesse evento. Então, e ainda, né, só para finalizar, não sei quando esse programa vai ao ar, né, mas se der tempo, ainda quem quiser pode adquirir o seu ingresso através da plataforma do Simpla, Mulheres que Inspiram 2024. Né, ainda há poucas vagas disponíveis. Vai 6 horas ao ar, hoje ainda. Vai então 6 vai dar horas, tempo. vai dar tempo. Vai dar tempo, com certeza. Então, grata, né, pelo apoio, mais um ano de projeto e muitas expectativas para amanhã.
Tá bom? Muito bem. Obrigada. Obrigada, Joyce, gente. para você também, obrigado, né, por estar aqui hoje. imagina, O obrigada primeiro eu. podcast, pode ter certeza que você também é uma mulher que inspira por, né, ser parte da realeza da 38ª Oktoberfest, Oktober, que inclusive tem toda a sua história, né? Todo mundo conhece a história de como surgiu o Oktober e está na realeza e também na 38ª edição. Pode ter certeza que inspira muitas mulheres a seguir esse legado da Oktoberfest. Obrigado, tá? Ah, muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, de verdade. Maravilhosa ela, Oh, tá? com certeza. Gente, finalizamos então mais um episódio aqui do Conecta Pan. Esses e outros episódios você acompanha aqui em youtube.com/jovempanblumenau e claro, em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram e no TikTok no @jovempanblumenau. Sou Gabriel Lângaro, apresentei junto com Joyce Proknoff o Conecta Pan aqui na Jovem Pan 88,7. Até mais.